Bom que os alunos que forem assistir a aula vai estar faltando um pedaço. Mas não é para assistir mesmo, é para vocês assistirem a nossa aula presencial. Não é a aula gravada que é para prestar atenção agora. É para que todos assistam aqui a nossa aula mesmo. Venha todo dia para a nossa aula presencial, porque nós vamos fazer atividades que tenha pontuação aqui. Aí a minha tela simplesmente agora ela sumiu. Mas tudo bem, ela vai voltar. Pronto. Aham, voltou. Resolvido. Mas o slide sumiu. Sumiu aí para vocês? Sumiu. Vocês estão vendo? Sumiu, agora eu estou te vendo. Ué. Mas ele vai voltar. Não se preocupe não, que eu vou achar ele aqui de volta. Ele sumiu, mas ele vai aparecer novamente. Minha tela, ela tá meio doida. Não sei se é a operadora. Não. De vez em quando, ela... Ontem, eu tava dando aula, de repente, deu uma queda de energia no sistema e ficou todo mundo mudo. Eu falando e ninguém me ouvia. Todo mundo no WhatsApp, professora, a gente não tá te ouvindo. E aí, de repente, voltou do nada. Agora voltou. Então, nós estamos lá no nosso slide 32. Ó, nós só temos 44 slides. Então, tá pertinho de acabar aí o nosso conteúdo hoje. Continência é a nossa matéria agora. Então, nós vamos ter aí o artigo 77. Já anota aí no vadimeco de vocês, porque vocês estão com o vadimeco aberto, do ladinho. E aí, vocês colocam aí continência. A continência, várias pessoas cometendo o mesmo crime, para vocês não esquecerem. Então, nós vamos ter lá no nosso artigo 77, que a competência será determinada pela continência quando, inciso 1º, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. O inciso 2º, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos, não é mais artigo 51, tá? Eu coloquei lá embaixo para vocês, artigo 70, 73 e artigo 74, porque o nosso Código Penal foi alterado e aqui no Código de Processo Penal não foi alterado. Então, artigo 70, 73 e 74. Lá no aberratio ictus, aberratio delicti, exatamente essa parte aí. E aí, nós vamos ter agora as nossas espécies de continência. Nós tivemos lá a espécie de conexão, que são várias. A continência não. A continência é simples. Nós só temos 2 modalidades. Nós vamos ter aí a continência subjetiva ou por cumulação subjetiva, que é exatamente aqui 2 pessoas forem pegas praticando a mesma infração. Enquanto lá na nossa conexão, nós vamos ter o quê? Várias pessoas cometendo vários crimes, ok? Então, nós temos a nossa conexão subjetiva por cumulação subjetiva. Só o nosso inciso 1º ali, 2 pessoas ou mais forem pegas ou acusadas de cometerem a mesma infração. Já a nossa cumulação objetiva é o nosso inciso 2º, e aí vocês vão lembrar lá do nosso Código Penal. Artigo 70, o concurso formal de crimes, o 73, o aberratio ictus, e o aberratio delicti do artigo 74. Botei aqui bonitinho para vocês não esquecerem, ler e mentalizar. E agora nós vamos um exemplo para vocês não esquecerem o que é continência. Continência, além do exemplo aqui que eu trouxe da panela, né, jogar veneno na panela de comida ali, que vai ser servida, a conduta gerada por várias pessoas vai gerar várias mortes, mas o crime é o mesmo. Um exemplo também que vocês não vão esquecer é exatamente daquele caminhão de cerveja, quando vocês estão na rodovia, que tomba ali o caminhão de cerveja e vocês veem várias pessoas saqueando ali o caminhão de cerveja. São várias pessoas cometendo o mesmo crime, né? Todo mundo para, vai lá, cata a sua cervejinha, bota ali no carro e vai embora. Isso daí é continência. E por que a gente tem continência? Lá na conexão, lembre-se que um crime está ligado ao outro.
Aqui não. Aqui são as pessoas que estão ligadas ao mesmo delito. Igual lá da cerveja. Se tiver ali 10, 20, 30 pessoas que passaram e saquearam a cerveja, se for abrir ali um inquérito para intimar todas essas pessoas aqui e notificar para elas comparecerem lá para prestarem esclarecimento, se elas foram elas mesmas ali que saquearam o caminhão, vamos imaginar assim que tem uma câmera, ou se tem alguém, né? Hoje em dia é muito comum que as pessoas filmem tudo. Hoje de manhã, não, ontem à noite que começou, vocês, não sei se vocês assistiram o jornal, a reportagem daquele surfista que estava na praia e os policiais aguardando ele ali para levá-lo para a delegacia. O que aconteceu? Ele pegou e foi, nadou, pegou um barquinho e foi embora. Só o policial estava na praia, mas um morador lá no prédio filmou todinho. Então, para vocês verem como é fácil hoje identificar as pessoas. Então, no caso da cerveja aí, pode ter certeza, quando o caminhão tomba, geralmente tem um lá só filmando. As pessoas passando para saquear, mas sempre tem um filmando. Vamos imaginar que aquele que filmou foi lá e forneceu os elementos ali informativos para o nosso inquérito policial e o delegado abre ali o inquérito policial para investigar. E aí o Ministério Público oferece ali a denúncia por todas essas pessoas. Em um único processo, ele pode listar todas as pessoas. Se foram 20, se foram 30, se foram 40, a denúncia é única para todos eles. Por que nós temos aí, então, essa denúncia contida com todo mundo em um único processo? Para facilitar o julgamento, para facilitar a análise probatória e também para que a gente não tenha lá dentro do judiciário 100 processos relacionados ao mesmo crime. Então, por isso que nós temos aqui o estudo da continência. É diferente a continência com a conexão. A conexão, ela reúne os processos ficam juntos, mas eles têm ali uma atividade probatória diferenciada. Aqui na conexão, na continência não, o processo ele é único e todo o lastro probatório é dentro desse único processo. E outro caso, por exemplo, aí é da continência no caso do aberracto ictus, que aí vocês vão lembrar lá do direito penal, que é quando aquele sujeito tem uma conduta que ele erra na execução. Ele queria matar aqui só o vizinho, ele acaba acertando além do vizinho as pessoas que estão passando ali por perto. Então, todos vão ser julgados no único processo, em razão da continência por cumulação objetiva. Ok? Quais são os efeitos dessa conexão e dessa continência dentro dos nossos processos aqui? Nós vamos ter aí o nosso artigo 79, que é o simultâneos processo. Quando a gente tem lá no artigo 79 a conexão e a continência, ela vai importar em quê? Na unidade do processo para o julgamento. Exceto, é claro, sempre nós vamos ter exceção. A primeira exceção é quando nós tivermos uma jurisdição comum. Jurisdição comum é competência da Justiça Estadual ou Federal e uma jurisdição de competência militar. Aqui, tanto faz se é militar, estadual ou federal. Nós vamos ter aqui uma separação dos processos. Se tiver um crime que compete à Justiça Estadual e um que compete à Justiça Militar, nós vamos separar os processos. A Justiça Estadual vai julgar um e a Justiça Militar vai julgar o outro. Assim também ocorre com os crimes comuns de jurisdição comum e o do juizado de menores. Todos os crimes que envolvem menores, a competência é da vara da infância. Mesmo que ele esteja conexo aqui, eles vão ser desmembrados, encaminhados para a vara da infância. Não vai ser julgado conjunto com os crimes de jurisdição comum. O nosso parágrafo 1º diz que cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação ao corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Lembra do nosso artigo 152? O nosso artigo 152 é uma causa lá que nós estudamos na nossa ação penal. Viu o tanto que é importante a gente saber a nossa ação penal? É uma causa de suspensão do nosso processo. É também uma condição de prosseguibilidade da nossa ação penal.
a nossa ação penal não tem Professora, condição de prosseguir. Oi? você pode me aceitar no outro? Eu tô entrando pelo computador, que eu tô com um probleminha no tablet. Você pode me aceitar? Não apareceu aqui, não. Agora sim. Foi. Uhum. Agora apareceu. Pronto, já aceitado. Então, por isso que é importante vocês aprenderem ação penal. Tá vendo? Aqui em competência nós já estamos falando sobre a nossa condição de prosseguibilidade lá da nossa ação penal, quando a gente estudou. O parágrafo 2º, a unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do 461. Quando nós temos revelia dentro do nosso processo penal, é diferente lá do processo civil. No processo civil, quando a gente tem revelia, presume-se que os fatos são verdadeiros. Aqui dentro do nosso processo penal, não tem nenhum efeito a revelia nesse sentido. O único efeito da revelia aqui é a não intimação mais ali do acusado, do réu. Ele não vai ser mais intimado para nenhum ato dentro do nosso procedimento aqui. Mas o processo vai correr normalmente, se ele foi citado, é claro. Se ele não foi citado, aí sim é diferenciado. Se ele não foi citado, não vai ter também revelia. Se ele não foi citado, o nosso processo vai ficar suspenso. E também suspensa a prescrição processual. Somente vai correr a prescrição aqui do crime, com relação ao crime, tá? Então, o réu foragido aqui, se ele já foi citado, não, o processo dele vai correr normalmente. Se ele não foi citado, o processo vai ser separado para que os demais continuem e o dele continue suspenso ali até que ele apareça. Aí, a partir do momento que ele aparecer, o processo volta a ter seu andamento normal. Então, a partir do momento que nós temos aí uma conexão ou uma continência, nós vamos ter uma reunião desses processos para um julgamento único, atendendo a economia, a celeridade, essas são as vantagens da conexão e da continência. A razoável duração do processo e também a busca da verdade. E aqui, qual é a busca da verdade que nós estamos procurando? De acordo com o nosso sistema penal acusatório, a busca da verdade processual, porque a busca da verdade real é em relação ao sistema inquisitivo. Viu que sempre nós estamos voltando a todo momento aos nossos conceitos que nós falamos desde o primeiro dia de aula nosso aqui. Outro efeito da conexão e da continência também é o foro ou juízo que exerce força atrativa. Então, como que é essa força atrativa? E aí está lá no nosso artigo 8.2. Se não obstante a conexão ou a continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição deverá avocar os processos que concorram perante outros juízes, salvo se estiverem com sentença definitiva. Lembra que eu disse lá, quando a gente tem a conexão, um deles tenha já sentença, eles não vão ser avocados aqui para anexarem, para ser conexos. Eles vão correr separadamente. Lá, quando eu iniciei o exemplo, o estudo de conexão, eu já falei o do nosso artigo 8.2 aí para vocês. Então, nesse caso, a unidade dos processos se dará ulteriormente, só para efeito de soma ou unificação das penas. Então, vai ocorrer a unificação somente para a execução. No momento da execução da prisão-pena, faz-se a unificação. E se nunca for descoberto nenhum nem outro, a execução também vai ser separada. Vai ocorrer separadamente. Nós temos até uma súmula aí que o STJ fez, a súmula em relação à conexão. Então, a conexão não determinará a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Se já tem sentença, não há que falar mais em conexão. Então, não há necessidade do trânsito em julgado, só de ter sentença. Se já tiver sentença, ele não vai ser mais unido ali pela conexão. Outra unificação aí da nossa conexão, o efeito da conexão e da continência, o prevalente. Oi? No caso, então, se já tiver um julgado e os crimes for conexo,
ele influencia nos outros? Não. Não influencia. Ele vai ficar separado e os demais vão ser julgados juntos. Não vai influenciar em nada. Lembra, o exemplo melhor para vocês mentalizar isso daí é aquele lá do Rio de Janeiro e de Niterói, lá do crime de receptação e furto. Se o juiz ali não descobrir nenhum nem o outro, e cada um seguir seu processo independente da conexão. Lá naquele caso da conexão probatória é mais difícil. Mas se a gente tiver aí um furto ou um outro roubo que não seja a receptação, beleza, dá para o juiz julgar normalmente separados os crimes e ter uma sentença diferenciada e o outro também não vai interferir na sentença do outro. Se descobrir, professora, depois de sentenciado, aí sim. Oi. professora, eu peço licença, eu preciso sair porque eu tenho que trabalhar, beleza? Tá bom, mas dá tempo de você fazer a atividade? Oi? Dá tempo de você fazer a atividade? Dá não, professora, meu aba não consegui abrir ali ontem, não. Não é no Ava, não. É no Google Forms. Eu te mando aí e você faz antes de você ir embora. Beleza, me manda aí que eu vou ver se consigo fazer, tá bom? Muito obrigado. De nada. Espera aí que eu vou mandar aí que você faz. Pronto, eu mandei aí o link. Não é para vocês fazerem se vocês não vão sair, tá? Aí é só porque o Janiel precisa ir trabalhar. Vocês não. Quem tá em casa vai esperar aí terminar aqui a nossa matéria para vocês fazerem. Já está terminando. Foro prevalente. Aqui, o melhor exemplo e o mais clássico lá do nosso artigo 79, inciso 1º, é o nosso Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele tem força atrativa. Então, se nós tivermos um crime doloso contra a vida, com furto, com roubo, com qualquer outro crime que for, o Tribunal do Júri vai ter força atrativa. O que é ter força atrativa? É julgar os crimes juntos. Tudo vai ali para o Tribunal do Júri, para a competência do juiz presidente e do juiz sumariante primeiro, na primeira fase. Tá? Então, o Tribunal do Júri, ele tem força atrativa. Lá no nosso inciso 1º do artigo 78, já traz essa força atrativa do Tribunal do Júri. Ó. No concurso entre a competência do júri e de outra jurisdição comum, vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. Então, vocês vão lembrar aí que prevalece a competência do Tribunal do Júri. A exceção vai ser os crimes militares e os crimes eleitorais. Quando a gente tiver um crime doloso contra a vida praticado em conexão com crime militar, nós vamos ter aí a separação dos processos. E isso está lá no nosso artigo 79, ó. Lá na jurisdição entre concurso, jurisdição comum e jurisdição militar. A tela de mais alguém tá branca? A minha Não, tá. é só... A sua tá branca, Raquel? A minha ficou por muito tempo. Aqui pode ser a gravação. O link deve estar em cima para você. Mas já aceitei. Então não não sei. Eu tô te vendo de bolinhas aí. É para combinar com o meu pijama. Olha. Rosa de flanela de coelhinho. Ai, Jesus. Só a Raquel. Então, lembre-se que a exceção da força atrativa do Tribunal do Júri, nós vamos ter exceções. Quais são as exceções? Os crimes militares e os crimes eleitorais. E quando a gente tiver jurisdição distinta, né? Concurso de jurisdição comum e jurisdição especial. Então, no concurso entre jurisdição comum e especial, a jurisdição especial vai prevalecer. Como assim? Quando nós tivermos aí um crime estadual e um crime eleitoral, vai prevalecer a justiça eleitoral. Quando a gente tiver um crime comum federal, a competência vai ser da Constituição ou da Justiça Federal, porque tem previsão lá na nossa Constituição Federal. E a consequência vai ser sempre a separação dos poderes. O que nós temos a jurisdição, o órgão de jurisdição superior e inferior? Lembra lá do governador, né? Então, aqui eu trouxe o desembargador e o promotor.
Se nós temos aqui dois agentes que têm prerrogativa de função, como o desembargador e um promotor, o desembargador ele é julgado por quem? Pelo STJ. Já o promotor ele é julgado pelo TJ do estado ao qual ele é vinculado. Nesse caso, nós vamos ter aqui os dois sendo julgados pelo STJ. Então, vai ter essa força também atrativa de um nível inferior para um nível superior. Isso está tudo lá no nosso artigo 78, tá bom? E também nós vamos ter lá no nosso artigo 78 ainda, prevalece com comarcas com crimes, comarcas da mesma categoria aqui, tá bom? Aqui nós vamos analisar os delitos mais graves, vamos analisar aquele que tiver maior número de infração, se a pena tiver igual gravidade, se não haver nenhuma distinção, o critério é da prevenção. Tudo isso aqui em relação à nossa continência e à nossa conexão, esses efeitos do nosso artigo 78 e 79, nós vamos sempre estar voltando neles quando a gente começar lá a falar sobre cada uma das competências. Na nossa próxima aula, a gente já começa a competência da justiça eleitoral, da justiça do trabalho e a competência militar, tá ok? Agora vocês podem fazer a atividade que eu encaminhei aí para vocês. Vou dar 15 minutos para vocês responderem. Respondam, mas não me enviem. Respondam e deixa na tela. Quando vocês terminarem, 10h30 eu vou corrigir. Então, 10h30 a gente começa a ler alternativa por alternativa. E aí, depois que a gente terminar de corrigir, aí sim vocês vão pegar e vão me enviar. Combinado? Cleide, eu disse lá no grupo que a atividade é para quem está assistindo a sua aula, não é isso? É, para todo mundo que está aqui na aula. Tá. Mas aí nós vamos ter o Janiel, que acabou de sair, né? E os Porque demais... duas alunas perguntaram lá, Larissa e Adriele. Tem a Larissa Elas também, não que ela estão... está... mas a Larissa, ela pode fazer, porque ela está em uma consulta médica. Eu acho que é a Larissa que me mandou mensagem aqui, da consulta. Eu falei para ela que ela poderia fazer. O Alex também, ele me disse que hoje ele estaria com um problema de internet, e aí eu pedi para ele que pelo menos se ele conseguisse fazer a atividade para ficar com a pontuação, porque senão ele vai ficar sem. Ele tá sem internet durante a semana. Essa semana para ele tá complicado de internet. Ele me disse ontem. Mandou mensagem. Eu falei para ele, mas vê se você consegue pelo menos entrar às 9h30, mais ou menos, eu libero o link e aí você faz a atividade. 15 minutos para vocês, já começou a contar o tempo aí. Não procurem na internet resultado, não. O que eu quero de vocês é que vocês façam sozinho, só com a nossa aula de hoje. Só tem uma questão aí que não vai na nossa aula de hoje, mas a gente vai falar sobre elas se vocês não derem conta. E o exercício encerra exatamente depois que a gente corrigir. Depois que a gente corrigir, todo mundo vai encaminhar e aí já encerra o prazo. Tá? O prazo vai ficar só enquanto a gente estiver aqui presente na nossa aula. Depois já vai ser... Vocês estão gostando muito de Google Forms. Professora, tá lá onde mesmo? Tá no link aí do WhatsApp, do grupo. Vocês estão gostando muito de Google Forms. O Fabrício passou 6 questões ontem. Alguém já fez? Eu já fiz, É podre. Já pode me mandar, então, Raquel. Já pode me dar as respostas. Eu não vou mandar nada para seu ninguém.